Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas te ouviram e seguiram tua voz. Andaram mundo afora e pregaram sem temor. Teus passos tu firmaste, sustentando teu vigor. Profeta, tu me chamas, vê, Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, que nos acompanha pela Divina Web Rádio, com alegria nós nos encontramos aqui para o programa Palavras do Coração. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós hoje estamos excepcionalmente fazendo o nosso programa Palavras do Coração nesta noite de quarta-feira, e desde já nós queremos colocar a vida de todos os padres da nossa diocese, que amanhã nós teremos um encontro, amanhã a tarde inteira, com o nosso bispo, para resolvermos as situações da nossa diocese. Sempre precisamos nos encontrar, para refletirmos, para rezarmos, para assim caminharmos juntos em comunhão com a nossa diocese. Sempre temos que andar em comunhão, a unidade e, acima de tudo, pela caridade. Então vamos rezar desde já por esse encontro, e vamos rezar pelo nosso encontro de hoje, desta noite, pedindo que Deus nos acompanhe e traga a sua mensagem, não a minha, não a nossa, mas a mensagem dele mesmo para as nossas almas, os nossos corações. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos clamar a presença do Espírito Santo, sempre na certeza de que ele se faz presente já no meio de nós, mas esta súplica, esse clamor, é para que nós tenhamos esta plena consciência de que ele está no meio de nós, de que ele sempre nos ilumina, nos aquece, nos fortalece, nos impulsiona para irmos adiante. É este vento impetuoso que nos ajuda cada vez mais a não pararmos, a não nos amedrontarmos, mas enfrentarmos todos os obstáculos, todas as dificuldades, para assim sermos de fato homens e mulheres de Deus. Por isso vamos clamar: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Graça, rogai por nós. São José, rogai por nós. E nós, meus irmãos, minhas irmãs, nós celebramos nesta semana, celebramos o dia, amanhã, dia de Santa Maria Madalena. O Papa Francisco, ele fez desta memória obrigatória uma festa,
Então, por isso amanhã nós celebraremos a festa de Santa Maria Madalena, aquela mulher que é conhecida pela igreja como apóstola dos apóstolos. Por que apóstola dos apóstolos? Porque foi ela que na ressurreição anunciou a mensagem de Jesus ressuscitado para os apóstolos, a pedido do próprio Jesus, e de anunciar aos apóstolos que eu ressuscitei. Jesus dá assim a Maria Madalena um mandato missionário de anunciar a mensagem da vida. Maria Madalena, nesse sentido, como apóstola dos apóstolos, é exemplo para nós de divulgarmos as coisas boas da nossa igreja, divulgarmos as coisas boas das outras pessoas. Muitas vezes nós ficamos só com as coisas ruins, acabamos caindo na fofoca, querendo provocar cisânia, provocar divisão, separação. Isso é muito triste. Nós somos a igreja da unidade. Nós somos a igreja da universalidade, da fraternidade. Por isso, Maria Madalena nos ajuda muito a sermos também apóstolos, anunciadores da mensagem de vida, da mensagem que salva, da mensagem que liberta-nos do pecado e de todo o mal. Então vamos cantar, saudando, acolhendo a palavra de Deus, o próprio Deus que vem com a sua palavra que brota do seu coração amoroso para os nossos corações. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. E a palavra de hoje, que nós vamos ler, meditar, guardar no coração e refletir, é de 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos de 1 a 17. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 17. Nós, ao longo desses programas, desde o programa anterior, nós vamos seguindo o livro da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, para refletir um pouco desta mensagem tão rica, tão preciosa que São Paulo manifesta para a comunidade de Corinto e também para nós, para a comunidade do Abrigo Divina Misericórdia, para a comunidade de São Francisco do Sul. Então vamos ouvir aquilo que Deus tem a dizer para nós. Quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas somente como a homens carnais, como a crianças em Cristo. Dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não o podíeis suportar. Mas nem mesmo agora podeis, visto que ainda sois carnais. Com efeito, se há entre vós invejas e rixas, não sois carnais e não vos comportais de maneira meramente humana? Quando alguém declara, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não procedeis de maneira meramente humana? Quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? Servidores pelos quais fostes levados à fé. Cada um deles agiu segundo os dons que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer.
Assim, pois, aquele que planta, nada é. Aquele que rega, nada é. Mas importa somente Deus, que dá o crescimento. Aquele que planta e aquele que rega são iguais entre si, mas cada um receberá seu próprio salário, segundo a medida do seu trabalho. Nós somos cooperadores de Deus, e vós sois a seara de Deus, o edifício de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento, outro constrói por cima. Mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que foi posto, Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será posta em evidência. O dia a tornará conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus por essa palavra preciosa que ouvimos. São Paulo, ele é muito certeiro no que fala. É um homem de uma sabedoria profunda, por isso que é santo. Porque não era sábio humanamente falando. Podemos até dizer que ele buscou a sabedoria deste mundo ao longo de muitos anos. Mas ele encontrou a sabedoria da cruz, a sabedoria da entrega, a sabedoria do discipulado, do mestre por excelência, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não quis saber de outra sabedoria, além da sabedoria de Deus. E nós, pela sabedoria de São Paulo, aprendemos que precisamos, meus irmãos, passar de homens carnais para homens espirituais. Isto é muito importante. E é uma passagem difícil de ser feita. É uma travessia que nós precisamos fazer. Do homem carnal para o homem espiritual. A mulher carnal para a mulher espiritual. Nós não deixamos de ter carne, obviamente. Nós somos também carne. Mas esta expressão carnal para São Paulo quer expressar esta mentalidade mundana que por vezes nos cerca, nos provoca, nos atrai. Quer que nós estejamos unidos a esta mentalidade mundana. São Paulo, ele insiste que nós precisamos ser homens e mulheres espirituais. E por que ele insiste tanto nisso? Porque faltava esta consciência para a comunidade de Corinto de que eles eram de Cristo. Veja só, aqui está a raiz do problema da comunidade de Corinto. Aqui está o problema
da nossa vida. Quando nos esquecemos de que nós não somos de Apolo, não somos de Paulo, de que nós não somos seguidores de um famoso, um cantor famoso, um jogador famoso neste mundo, mas tomamos a consciência de que nós somos de Cristo, daí nós vamos fazendo esta travessia difícil, que exige de nós, que exige renúncia, sacrifícios, mas que deve ser feita se nós queremos alcançar a santidade nesse estado de vida espiritual, nessa nossa dimensão espiritual. Então, meus irmãos, São Paulo quer educar este povo na fé, em Cristo. Como nós ouvimos muito bem aqui na leitura, que nós não podemos tirar do fundamento da nossa fé, da nossa igreja, da nossa existência, Jesus Cristo. Muitos colocam como fundamento o ouro, a prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, como São Paulo diz aqui. Ou seja, muitos colocam como fundamento da sua vida o dinheiro, uma conta bancária gorda. Muitos colocam como fundamento, porque vive doente, vive meio pelos cantos, coloca como fundamento remédios. Ou coloca como fundamento da vida uma casa bonita, a melhor casa da região, e assim por diante. Vai colocando como fundamento da sua vida coisas supérfluas. Muitas vezes até o trabalho pode se tornar um fundamento da sua vida. Isto ainda é ser homem carnal, homem meramente mundano, que se preocupa com as coisas do mundo e nada mais. E o que São Paulo diz? Vamos mudar? Vamos melhorar essa nossa vida? Vamos buscar coisas superiores? Coisas mais elevadas? E São Paulo ele faz uma comparação muito interessante com as crianças. Aqui não tem aquele sentido de Santa Teresinha do Menino Jesus, de que precisamos ser crianças diante de Deus, né? Essa infância aos olhos de Cristo, de nos entregarmos da inocência, da pureza e também de se colocar nos braços de Deus, não é nesse sentido, mas é que muitas vezes nós somos crianças e não somos homens e mulheres adultos na fé. Somos crianças na fé. Naquela teimosia de criança, naquela resistência. Muitas vezes, São Paulo compara a imagem da criança, porque a criança não sabe tudo, ou não busca tudo, digamos, a ignorância da nossa humanidade. Aqueles que não buscam crescer na fé, crescer nos valores cristãos, são ignorantes. Não porque não têm oportunidades de crescer, mas porque insistem em ficar no erro, e insistem em ficar no marasmo, na preguiça espiritual, no comodismo. Nós precisamos, meus irmãos, buscar alimentos mais sólidos, alimentos que realmente sustentam. São Paulo diz: dei-vos a beber leite, não alimento sólido, pois não o podíeis suportar, porque ainda estava nessa carnalidade. São Paulo veio cheio de vontade de anunciar o Evangelho para aqueles homens, para aquelas mulheres. Trazer a sabedoria de Deus, a sabedoria da cruz,
Mas São Paulo não deixou de anunciar isto. Mas mesmo assim ele diz que vos dei leite, ou seja, um alimento que eles pudessem ingerir com mais tranquilidade. Foi dando a conta-gotas, digamos assim, o alimento da fé. Porque existia muita mundanidade na comunidade de Corinto. Esse fundamento ainda não estava sendo colocado em primeiro lugar. Jesus Cristo, a rocha firme, que não deixa com que a casa caia. Pode vir enxurradas, ventanias, enchentes. Não cai, porque a rocha é firme, o fundamento é seguro. Mas eles precisavam ainda do leite. Eles precisavam ainda daquela conta-gotas, como eu disse. Mas aqui nós, meus irmãos, minhas irmãs, podemos pensar assim, que no nosso dia a dia, de fato nós encontramos irmãos e irmãs muito carnais. Pessoas que precisam ser compreendidas por nós. Sabe? Como esse povo de Corinto. Se nós já estamos num grau elevado de santidade ou de busca pela fé, já estamos nos alimentando, nos solidificando, tendo esta rocha firme que é Cristo, bem firmada no nosso coração, não é por isso que nós vamos deixar os outros de lado, vamos desprezar os outros porque são carnais. Não. Nós precisamos dar este alimento espiritual, esse alimento da fé para os nossos irmãos, pois afinal nós todos pelo batismo somos enviados à missão. Ide por todo o mundo, não só onde nós queremos, mas onde Ele quer que nós vamos. Ide por todo o mundo, ide fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todo o mundo. Ide em todas as ocasiões da tua vida evangelizar. No fundo é isso que Jesus está dizendo para todos nós. Nós precisamos aproveitar para alimentar o nosso povo com a fé que nós temos. Pois seria muito egoísmo da nossa parte nós crescermos e crescermos sempre mais na fé e não doarmos a nossa fé para os outros, não sermos testemunhas desta fé, exemplos de fé, inspiração de fé para os outros. Por isso nós temos que aprender também como São Paulo, dar de beber o leite da fé, da espiritualidade para os nossos irmãos. Se eles não conseguem comer ainda feijão com arroz, como a gente não vai dar para um bebezinho feijão com arroz, porque é um alimento muito pesado, assim também nós não vamos dar para aqueles irmãos e irmãs que ainda estão no grau mais inferior da fé, feijão com arroz, ou seja, aquele alimento sólido da fé. Eles não vão compreender. Muitas vezes nós caímos no erro de quando alguém chega e quer se converter, quer mudar de vida, a gente já quer entulhar um monte de coisas da nossa fé. Um monte de doutrina, um monte de documento, um monte de disso, daquilo. Calma. Calma. Vamos dar tempo ao tempo. Em primeiro lugar, é fazer uma experiência pessoal com Cristo. E automaticamente, esta criança na fé vai se tornando um adolescente, vai se tornando adulto, vai ficando curioso, vai querendo saber mais, porque quem ama e quem se encanta quer conhecer cada vez mais aquilo a quem se encantou, ou seja, o próprio Jesus Cristo. E daí nós vamos
encontrando ocasiões para educar esse irmão, essa irmã na fé. Então, meus irmãos, o convite de São Paulo é claro para nós. Vamos ser catequistas. Ser catequista não é só dar catequese lá na igreja, primeira Eucaristia, Crisma. Não é só isso, não. Ser catequista é lá na minha casa. Você como pai, você como mãe, você como vó, você como vizinho, vizinha. Você é catequista. Se você é cristão, você é catequista. Ou se você é cristão apenas pelo nome, você é chamado, antes de ser catequista, a buscar a catequese, a buscar crescer na fé. Mas nós, como esses homens e mulheres, já catequizados, já amadurecidos na fé, somos chamados então a dar oportunidades para os nossos irmãos se converterem, para os nossos irmãos e irmãs se aproximarem cada vez mais de Deus. Não podemos afastar. Afastar não é atitude de cristão. O próprio São Paulo, nas outras cartas, e nessa carta também, claro, ele fala sobre a comunhão, sobre a unidade. Do que era dividido, Cristo fez uma unidade. Do que era motivo de inimizade, de separação, ele fez uma unidade. Nós somos igreja da comunhão, da fraternidade. O último documento do Papa, Fratelli Tutti, do ano passado, é unidade acima de tudo. Unidade na caridade. Agir com caridade. É igual a experiência dos irmãos que vêm aqui no abrigo da misericórdia. Pessoas que, por vezes, não têm aquela formação, aquela educação na fé, precisam crescer muito. Ainda são essas crianças na fé. São pequenos. São miseráveis. Mas são aqui acolhidos, abraçados, começam a fazer a experiência pessoal com Jesus e assim vão com o tempo crescendo, aprendendo, buscando por curiosidade também as coisas da fé, as coisas de Deus. É ser assim, meus irmãos, é agir na caridade. Nós não podemos ser bons, ser queridos só com quem é querido conosco, ou ser bom somente com os que já estão no mesmo patamar, no mesmo grau de fé do que eu. Não é por aí não o caminho. Nós não podemos ser arrogantes. Não podemos nos achar melhores que os outros, não. Em primeiro lugar, a virtude da humildade, da simplicidade, de nos reconhecermos sempre mais necessitados da graça. Nós nunca estaremos num grau tão elevado a ponto de não precisar de mais nada. Não. Até a morte nós precisaremos crescer muito, suar muito, buscar cada vez mais a graça divina, pedir a graça divina, reconhecermos necessitados. E assim nós aprenderemos também a amar aquele que ainda está longe, ainda está distante. Nós teremos esse olhar de bom samaritano, que olhou para aquele homem que estava à margem da estrada e não lhe foi indiferente. O sacerdote, o escriba, passaram, nem deram atenção, porque se achavam superiores, mais santos. Mas o bom samaritano, ele viu naquele encontro com aquele miserável uma oportunidade de dar pelo menos esse leite espiritual, aquilo que ele podia ingerir na hora. Ele ainda não podia comer o feijão com arroz da fé,
do robustecer-se na fé, mas ele podia gradativamente se alimentar com as migalhas da fé, a pequenez. Começa assim, meus irmãos. A nossa vida biológica, ela nos ensina que nós começamos com as pequeninas coisas. Nós não seguimos padres, nós não seguimos bispos, não seguimos um bom pregador, nós não seguimos, meus irmãos. Isso é o maior perigo da nossa vida. Digo mais, a maior furada da nossa vida, porque as pessoas nos decepcionam, mas Deus não nos decepciona. Nós precisamos seguir a Jesus Cristo. Por isso São Paulo diz: quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? Servidores, pelos quais fostes levados à fé. Cada um deles agiu segundo os dons que o Senhor lhe concedeu. Se não fosse Deus, eles não estariam aí. Eles não poderiam fazer nada. Por isso, São Paulo vai ser bem claro que um planta, outro rega, mas quem faz crescer é Deus. Se não fosse Deus, não adiantaria plantar, não adiantaria regar. Por isso é que São Paulo diz que nós não somos nada. Nós não somos nada sem Deus. Importa somente Deus. Aquele que planta nada é. Aquele que rega nada é. Nós somos todos iguais. E aqui nós conseguimos entender aquela palavra de Jesus no Evangelho, quando ele diz: somos servos inúteis, não fizemos nada além da nossa obrigação de servidores do Senhor. Então, meus irmãos, nós somos inúteis. Nós só deixaremos de ser inúteis à medida que fizermos a vontade de Deus. Entendem? Se nós fugimos da vontade de Deus, porque tudo é dele, Deus basta, como diz Santa Teresa. Quando nós deixarmos de fazer a vontade de Deus, nós seremos inúteis, porque nós estamos aqui para ser instrumentos de Deus, para fazer a vontade de Deus. Isso, às vezes é tão difícil as pessoas compreenderem. As pessoas insistem em fazer as suas vontades e sempre tropeçam, sempre se perdem, sempre quebram a cabeça e não entendem ainda. Se nós não fizermos a vontade de Deus, seremos servos inúteis. Não teremos utilidade para nada. E quando cumprirmos a nossa missão fazendo a vontade de Deus, depois de concluída a missão, nós também diremos: somos servos inúteis, porque na verdade foi Ele que me sustentou. Foi Ele que me deu forças. Foi Ele que me deu a graça de realmente ser um servo. O que seria eu sem Ele? Nada. Por isso, São Paulo vai dizer que nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores. Nós não somos deuses, nós não somos pessoas que devem ser seguidas, mas nós devemos sim levar as outras pessoas a seguirem o bom pastor das nossas vidas. Nós somos apenas cooperadores, colaboradores.
O Papa Bento XVI, quando foi eleito Papa, ele disse: eu sou um humilde servo da vinha do Senhor. É isso. O Papa disse isso, meus irmãos. E o que nós queremos dizer? O que nós queremos ser? Também humildes servos da vinha do Senhor. Colhermos os bons frutos desta vinha, ou seja, colhermos uma vida de santidade, os bons frutos de santidade de nós todos. Colhermos os bons frutos que Deus mesmo planta em nós. Terra boa. Devemos ser terra boa. Assim Deus espera que nós sejamos. Senão também seremos inúteis. Como o evangelho de hoje vai dizer, o semeador saiu a semear, caiu algumas sementes em terreno pedregoso. Lugar inútil para se plantar alguma coisa. Outras sementes caíram em terreno espinhento, entre os espinhos. Lugar inútil para se semear. Mas vamos tentando. Deus, ele insiste em nós. Deus, ele bate, ele vai batendo na nossa porta, no nosso coração, até conseguir entrar. Ele semeia mesmo na inutilidade, mesmo em terreno pedregoso, mesmo entre os espinhos, mesmo na beira do caminho, onde os passarinhos vão pegar a semente e vão longe. Ele insiste, porque ele sabe que a terra pode ser sempre pedregosa, mas a terra do nosso coração não. A nossa terra do coração pode agora ser pedregosa, mas ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, dando tempo ao tempo, Deus sabe que nós podemos mudar de vida. Nós podemos tirar esses entulhos do coração, essa podridão do coração, essa frieza. Como uma pedra é fria, muitas vezes nosso coração é frio. Ele sabe que nós temos jeito, que nós podemos mudar. Por isso ele insiste, nós somos cooperadores de Deus, somos colaboradores de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, é colaborador, é cooperador de Deus. Somos servos inúteis, mas nós também somos cooperadores dele. Temos que saber equilibrar essas coisas, conscientes da nossa pequenez, da nossa fraqueza, e conscientes dos nossos dons, dos nossos carismas, que por sinal ele nos deu, para nos dar dignidade, para nos dar cada vez mais a graça de reconhecermos o nosso valor também, como cooperadores. Vamos cooperar então, vamos colaborar. Às vezes, a mãe lá em casa não diz assim, vamos colaborar um pouco, né? Vamos colaborar um pouco, vamos limpar a casa, vamos lavar a louça. Minha mãe, pelo menos, já disse muitas vezes isso. A mãe deve estar ouvindo agora, né? Vamos colaborar um pouco, né? Olha, o pai também diz. E é isso mesmo. Deus está dizendo para todos nós, vamos colaborar um pouco? E nós devemos ouvir mais, vamos colaborar bastante. Nós estamos aqui para isso, meus irmãos. O que nós queremos fazer da nossa vida? Não vamos cair na perdição, não. Vamos colaborar para com as coisas de Deus. E tendo a consciência do nosso fundamento. Como diz São Paulo, segundo a graça que Deus me deu, como bom arquiteto, lancei o fundamento. Outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. São Paulo veio para iniciar essa comunidade cristã em Corinto, colocando o fundamento. Ele era um bom arquiteto de Deus. Colocou o fundamento da fé, Jesus Cristo, para que os outros pudessem construir em cima. Pai, mãe, olha a tua missão. Você, liderança da comunidade, olha a tua missão.
Todos nós, irmãos e irmãs em Cristo, na vida cristã, olha a nossa missão. Vamos ser bons arquitetos do Senhor, edificar a igreja, deixarmos-nos ser um tijolinho nessa igreja, que contribui na construção, mas não esse tijolo parado, que fica só ali, travado. Não, o edifício da igreja é diferente, é um tijolo dinâmico, digamos assim, aquele que busca cada vez mais crescer na fé, crescer na espiritualidade, na vida de oração, na vida de santidade. É um tijolo vivo, não é um tijolo morto, parado, mas é um tijolo vivo, que realmente faz acontecer, é cooperador de Deus. E assim, meus irmãos, São Paulo diz sobre esta obra, que tem como fundamento Cristo, e depois ele diz: o dia a tornará conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Olha que forte, meus irmãos. Nós podemos até tentar burlar a obra, fazer uma obra meia boca, digamos assim. Fazer uma obra, Jesus está ali no fundamento, mas vamos colocar outras coisas também como fundamento, outros entulhos assim, uma pedrinha aqui, uma pedrinha lá, né? Porque não sei se Jesus é um bom fundamento. Muitas vezes a gente desconfia. Meu Deus do céu, gente. Sabe o que eu lembrei agora? Da educação dos filhos. A gente pensa assim, o fundamento. Isso tem muito a ver com o fundamento. Um bom arquiteto da fé. Jesus ali, a vida de oração, a leitura da Bíblia, a oração em família para os filhos, para que os filhos percebam que ali na família há oração, há espiritualidade. Mas daí, vamos ligar a TV, vamos assistir uma novela. Vamos ligar a TV, vamos assistir um filme de perversidade, né? Vamos fundamentar também a nossa vida, por que não? No outro estudo para o nosso filho, ou num trabalho digno. Claro, tudo isso tem seu valor, mas parece que o fundamento, que é Jesus, ele fica assim meio que ali no meio, sabe? Meio esquecido, abandonado. Tanto faz como tanto fez. Poderia estar aí como não poderia, não vai fazer diferença, não vai fazer falta. Sabe, gente, o que eu quero dizer com tudo isso é que nós esquecemos de colocar na nossa família o fundamento que é Cristo. A gente se preocupa com muita coisa, como Marta e Maria. Marta, tu te preocupas com muitas coisas, tu te fundamentas em muitas coisas, no trabalho, afazeres de casa. Tu nem me acolhesse direito na casa. Só faltou isso Jesus dizer para ela. Maria não escolheu a melhor parte. Oração, contemplação, intimidade com Jesus. Mas dar tempo para isso. Não colocar lá no final do dia, como se fosse um tanto faz como tanto fez. Algo que não vai fazer a diferença. É só para cumprir. Se sobrar tempo a gente faz, se não sobrar vamos dormir. Não é assim? Eu não estou descartando um bom trabalho, uma boa educação, o lazer, não. Mas eu quero dizer que nós enfatizamos muito nessas coisas e nos esquecemos do essencial para os nossos filhos. Isso é colaborar também com Deus. Fundamentar a nossa família nesta rocha que é Cristo. Então,
este dia tornará conhecida esta obra. Nós não podemos nos esconder, porque o dia do Senhor, que Ele prepara para nós, um dia o Senhor virá. Ele prepara para nós este dia, e este dia será esse grande clarão para manifestar as nossas obras. O nosso verdadeiro fundamento, onde nós fundamentamos a nossa fé e a nossa vida, a vida da nossa família. Um dia nós perceberemos, tomaremos consciência de tudo que fizemos, de tudo que deixamos Deus fazer, ou deixamos de fazer, né? O dia vem para iluminar a nossa vida, para não nos deixar nos esconder simplesmente no nosso pecado, nas nossas trevas egoístas. Vamos buscar a luz, meus irmãos, desde já. Ninguém constrói uma obra no escuro. Ao contrário, precisa de muita luz. Da mesma forma, nós não podemos construir a nossa vida no escuro, porque a gente vai fazer tudo errado. Nós vamos colocar um tijolo de um jeito, outro tijolo de outro jeito, e vamos, olha, vai ser uma tristeza. Mas vamos colocar fé. E fé é luz. Fé é clareza, é o brilhar do sol, do dia do Senhor, desde já, brilhando e aquecendo os nossos corações. E assim, São Paulo vai dizer: aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. Aqui é uma das bases para a doutrina do purgatório. Seremos salvos através do fogo. O fogo que queima os nossos pecados, que queima tudo de ruim que nós temos e que mantém apenas a nossa essência cristã, que mantém apenas a nossa imagem e semelhança de Deus. Esta é a compreensão do purgatório. E tem todo o sentido nós acreditarmos no purgatório, justamente por isso. Porque nós queremos nos encontrar com Deus na perfeição, na santidade, e não divididos, meio que em cima do muro. Por isso que o fogo, ele queima mesmo tudo aquilo de mal que não nos pertence, que nós insistimos em deixar dentro de nós, mas que não nos pertence, porque nós somos templo de Deus, templo do Espírito Santo, onde habita o Espírito Santo, como o próprio São Paulo, ele termina a sua mensagem deste texto da primeira carta aos Coríntios. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Então vamos buscar cada vez mais solidificar a nossa fé. Nem que nós precisemos começar neste leite espiritual, né? Nos alimentar das pequenas coisas, né? Das migalhas, mas isso nós devemos ir nos alimentando, não deixar de nos alimentar da fé, para que aos poucos a gente vá crescendo, vá se robustecendo, vá se tornando forte, não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus. Homens e mulheres fortes, não na aparência, mas no coração, na alma. Deus quer homens e mulheres fortes de espírito, para que assim possamos vencer o inimigo, possamos vencer todo o mal. Agora nós vamos pedir as bênçãos de Deus para todos nós, pedindo a intercessão também de nossa querida mãe, para que possamos viver essas palavras que ouvimos, guardar no coração, solidificar a nossa fé e nos alimentarmos cada vez mais das coisas de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor,
que fez o céu e a terra. Senhor Deus, nosso Senhor, nós te pedimos que abençoe esta água, a água que os nossos irmãos e irmãs apresentam para todos nós, para ti, de modo especial, para que possa ser abençoada. Senhor, que nos lembre a pureza, que nos lembre a santidade, que nos lembre nossos compromissos batismais. E que todos aqueles que nos acompanham ou que nos acompanharam possam cada vez mais ser fortalecidos com esta bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe. Muita paz. Boa noite.